Olá! Esse trabalho foi realizado em conjunto pelos discentes Flávia, Lorena, Maria e Kildre. Nós preparamos um vídeo para explicar os principais acontecimentos que marcaram a China no século XIX, um período de grandes tensões e transformações. E para começar, voltamos ao início dessa história, quando a dinastia Qing ainda governava um dos maiores impérios do mundo, mas já dava sinais de desgaste. No início do século XIX, a China ainda parecia uma grande potência sob a dinastia Qing, um território imenso, uma população gigantesca e um mercado interno ativo. Mas por trás dessa imagem de força já começavam a aparecer sinais de desgaste. Problemas sociais, corrupção e tensões políticas mostravam que o império não era mais tão estável quanto antes. Ao mesmo tempo, as potências europeias pressionavam a China a abrir o seu comércio e ampliar suas relações diplomáticas. É nesse contexto de grandeza, mas também de crescente fragilidade, que surgem os acontecimentos que levariam ao declínio da dinastia Qing, ao nascimento da República e as mudanças que moldariam a China moderna. Após a morte do imperador Qianlong, seu filho, Jiang Qin, assumiu um império já desgastado pela corrupção, pela crise econômica e por tensões internas. Quando as guerras napoleônicas terminaram, a pressão estrangeira voltou a crescer, especialmente da Grã-Bretanha, que queria ampliar o comércio com a China. Mas essa exigência batia de frente com a visão tradicional confucionista, que colocava o Império Chinês como centro da civilização e via os outros estados como subordinados. Essa diferença de mentalidade vai ser um dos principais pontos de conflitos ao longo do século XIX. No interior da Ásia, a presença da dinastia Qing enfrentava desafios. A migração de chineses Han aumentou para regiões como Manchúria, Mongólia e Xinjiang, enquanto cargos de comando continuavam restritos a manchus e mongóis. Essas áreas eram administradas de formas diferentes e exigiam constante atenção do governo Qing. Secas, conflitos locais e revoltas obrigaram o império a intervir para manter o controle e estabilidade nessas fronteiras. No início do século XIX, o comércio exterior chinês era rigidamente controlado, concentrado na região do Cantão. Esse sistema limitava o contato estrangeiro, até que mercadores britânicos ampliaram o tráfico de ópio, causando problemas sérios. A reação mais firme veio com o comissário Lin Zexu, que confiscou e destruiu grandes estoques de droga. Em resposta, os britânicos iniciaram uma ofensiva militar que evidenciou sua superioridade tecnológica. O conflito terminou com o Tratado de Nanquim, que obrigou a China a abrir os portos, ceder Hong Kong e aceitar tratados desiguais, marcando o fim do seu isolamento. O agravamento da crise social abriu espaço para a rebelião Taiping, liderada por Hong Xiuquan, que misturava ideias religiosas e críticas ao sistema Qing. Os Taiping criaram o Reino Celestial da Grande Paz, chegando a controlar Nanjing e mobilizando milhões de seguidores. Com propostas de reforma social e rígida disciplina, o movimento se expandiu rapidamente, porém, conflitos internos e dificuldades de organização acabaram enfraquecendo a rebelião, que foi derrotada em 1864. A guerra deixou milhões de mortos e expôs a profunda fragilidade do governo Qing. No século XIX, a China estava sob a dinastia Qing, que havia conquistado o país em 1644, e estava enfrentando pressões de potências estrangeiras, como a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos. O governo chinês via que a participação britânica dificultava a política, e o incidente da embarcação registrada em Guangzhou levou Londres a iniciar ações bélicas na região. E isso levou às Guerras do Ópio, em 1839 a 1860, e o Tratado de Nanjing, que foi um marco importante na história da China, que foi forçada a abrir seus portos ao comércio britânico, incluindo o ópio, após 2 guerras com a Grã-Bretanha. O Tratado de Nanjing, em 1842, que estipulava a residência de um embaixador britânico em Beijing e a proteção à livre evangelização e a difusão do cristianismo na China, além da abertura do rio Yangtze e de outros 6 portos do tratado. Então, os chineses cederam ao comércio britânico e ofereceram Hong Kong à Grã-Bretanha. Logo após veio a rebelião Taiping, entre 1850 a 1864, iniciada com a proclamação do Reino Celestial e que se estendeu até agosto de 1864. Foi uma resposta à crise política e econômica da China, que foi exacerbada pelas pressões estrangeiras, e foi uma rebelião liderada por um líder religioso.
que se autoproclamou o Rei Celestial e estabeleceu um reino em Nanjing. A rebelião foi eventualmente esmagada pelas forças governamentais. A China tentou se modernizar e se adaptar às pressões estrangeiras, mas enfrentou resistência interna e externa. O príncipe Gong e Li Guangzhou lideraram esforços para modernizar a China, mas foram prejudicados pela falta de recursos e pela resistência dos conservadores. Então veio a Guerra Sino-Japonesa entre 1894 a 1895, que foi um conflito desastroso para a China, que foi derrotada pelo Japão e que levou a uma crise política e econômica e foi forçada a reconhecer a independência da Coreia e ceder Taiwan e a península de Liaodong ao Japão. Em 1862, ascendeu ao trono Dongzhi, de 5 anos, que morreu em 1875, deixando a autoridade nas mãos de sua mãe, a Imperatriz Cixi. O príncipe Gong, tio do imperador, também teve um papel relevante na China. Em 1898, Guangxu iniciou as reformas dos 100 dias, abolindo exames clássicos, criando escolas modernas, incentivando ferrovias e indústrias e reorganizando o Estado. Contudo, Cixi, temendo perder o poder, deu um golpe, prendeu o imperador e revogou as reformas, executou e perseguiu os reformistas. Então veio a Rebelião dos Boxers, que foi assinado em dezembro de 1900. Foi uma resposta à crise política e econômica da China da época e foi uma rebelião anti-estrangeira. Ela pregava expulsar estrangeiros e destruir os Qing para restaurar a dinastia Ming, embora depois tenham sido aproveitados pela corte. A China foi forçada a assinar o protocolo Boxer, que impunha uma indenização gigantesca e outras humilhações. E a rebelião foi o golpe final para a dinastia Qing, que enfim foi derrubada em 1911. A República da China foi estabelecida e a China entrou em uma nova era da sua história. Bem, a gente tem nesses últimos anos da dinastia Qing, a China está mergulhada em um declínio administrativo, corrupções burocráticas. A gente também vê nessa China um desejo dos intelectuais da elite de reviver essa China antiga, dessa grandeza da China, inclusive dando início aos movimentos nacionalistas. E esses nacionalistas que estudavam fora, ou então tinham acesso às revistas e aos livros estrangeiros, eles acabaram trazendo ideias de modernização, tanto do Ocidente e do Japão também, como o republicanismo, a democracia e diversos modelos de industrialização. A China também estava passando por reformas na área da educação, do sistema militar, administrativo e financeiro, só que ela, por mais que tivessem ocorrendo essas reformas, eles não deixavam de alguma forma, permanecer alguns sistemas tradicionais. Principalmente mantendo algumas estruturas que acabavam beneficiando as elites e permanecendo num sistema tradicional. A derrota das forças Qing e o telegrama enviado pelos oficiais de alta patente para a formação de uma república imediata, eles acabaram deixando responsável por essa organização de um governo republicano provisório o Yuan Shikai. A gente também percebe que nesse regime republicano não tem tanto uma alteração com relação à dominância e os privilégios da classe dominante em detrimento da classe, por exemplo, trabalhadora, que teve no novo governo o aumento dos impostos, agravando ainda mais a situação econômica da população. A gente também tem, durante o período de 1916 a mais ou menos 1928, a China acaba sendo fragmentada em blocos de poder. A gente tem um governo central, que é um governo considerado meio fraco, que fica sediado em Pequim. A gente tem um conjunto de líderes militares, que eles controlavam as províncias, eles guerreavam entre si, mas eles também faziam alianças. Inclusive, esse período ele é conhecido como a Era dos Senhores da Guerra. E a gente tem uma república liderada por Sun Yat-sen.
Esse período do fim da dinastia Qing e a Revolução Nacionalista nos mostra que, por mais que tiveram algumas movimentações, mas muitos dos sistemas e dos privilégios permaneceram sem mudanças na questão dos sistemas tradicionais, dos privilégios às elites dominantes da China. Após a manutenção desses privilégios decorrentes da instabilidade governamental, um período de instabilidade política se inicia, e é assim que no capítulo A República da China, de 1927 a 1949, essa constituição de instabilidade é completamente destacada, na qual governos como o de Yuan Shikai, posteriormente também com a Era dos Senhores de Guerra, e posteriormente ainda com o governo Kuomintang, ou o KMT. Esse período, as instabilidades políticas, tanto militares quanto econômicas, ficavam cada vez mais evidenciadas, e é nesse contexto que a Kuomintang, como uma revolta e também como uma forma de governo armada, se institui durante o poder até a aparição de um opositor, Mao Zedong. Nesse período, ocorrem então os conflitos entre a KMT e o PCCH, ou seja, a Kuomintang contra o Partido Comunista Chinês. Apoiado pelas ideias e pelos ideais revolucionários da Revolução Russa, Mao Zedong faz frente a Chiang Kai-shek nesse processo. Essa guerra ocorre diretamente em um longo período até 1939, quando se institui uma trégua devido ao período alarmante da Segunda Guerra Mundial, na qual esse acordo faz com que tanto o KMT quanto o PCCH formem uma aliança justamente para lutar contra a expansão e avanço do Império Japonês, como destacado na obra. Posteriormente, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a vitória de Mao Zedong ocorre, e o processo de instituição de um governo que, por vezes, vivia sob constante instabilidade, agora encontra na figura de Mao Zedong um novo processo e uma instituição da República Popular Chinesa, modo de governo que persiste até a atualidade. Então, fechamos a obra destacando sobre o contexto histórico de uma república que se torna frente e revolucionária pelos seus processos, pelos seus ideais, pelos seus líderes, e uma instituição que historicamente ocorre e persiste até a atualidade.